Seja bem-vindo ao canal e eu já quero começar com uma pergunta aí. Você anda cansado? Sabe aquele cansaço que não é um cansaço físico, mas é um cansaço que você parece que, vou tirar umas 2 horinhas aí de cochilo e vou melhorar. Aí você acorda depois dessas 2 horas e continua cansado. É esgotamento emocional, um cansaço também espiritual. É esse cansaço que eu tô falando, né? Não é aquele cansaço que você fala, vou dormir um pouquinho, uns 20 minutinhos, a pessoa já acorda até bem melhor. Não é esse cansaço, é o cansaço que às vezes você dorme a noite toda, você vive cansado, bocejando, desanimado, né? Muitas vezes até é triste como as coisas estão acontecendo, não tem reação, só quer dormir, né? Que vem aquele esgotamento, né? Que você percebe-se que não é só esse esgotamento físico, né? É além disso, né? É um esgotamento da alma. Esse cansaço, gente, ele não é físico, tá? É um cansaço que a gente começa a observar que não tá normal. Você já não consegue orar mais, não consegue ler a palavra, não consegue nem ouvir um louvor. Por que será? Né? Então é um cansaço que ele vem o quê? É um cansaço emocional e é um cansaço espiritual. Contra isso, gente, eu falo assim, esse tipo de cansaço, a gente já tem que ficar em alerta. Olha o inimigo usando o cansaço como uma arma para me manter ali paralisada, né? Porque pensa bem, uma pessoa que ela tá bem, uma pessoa que ora, uma pessoa que não desiste, né? Que ela persevera, uma pessoa cheia de fé, é uma pessoa perigosa para ele, né? Uma pessoa que ele não quer que essa pessoa continue, então ele vai tentar derrubar, tá? Então essa pessoa, ela tá orando, ela não desiste, ela persevera, né? Então assim, quando você quer desse jeito, você começa a perceber já, né? Você não para de bocejar, aquele sono, aquele cansaço, você fala, meu Deus, onde tá vindo esse cansaço? Que eu não fiz tanta coisa para ficar desse jeito. Você tá sofrendo ataques, tá? Nós hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a esperança mesmo cansado. Porque geralmente quando a gente está passando por esse momento de cansaço, esse esgotamento, a primeira coisa que vem na cabeça, preciso descansar, preciso dar uma paradinha. É aí que mora o perigo, tá? Porque o inimigo, ele sabe que quando a pessoa ela está cansada, ela tem a mente fica mais vulnerável, é mais fácil de ele lançar pensamentos e a pessoa não reagir. Então ele usa o cansaço como uma arma, né? Então ele começa a plantar pensamentos como, não vai dar certo não, nada vai mudar. Você já tentou demais, é melhor parar. Deus se esqueceu de você, ou desiste, não vale mais a pena, deixa pra lá. E aí, perceba algo importante aqui. O inimigo, ele raramente começa com grandes mentiras, tá? Mas ele começa com pequenas sementes de desânimo. Então começa a perceber quando vem esse cansaço que a gente se conhece. A gente sabe que se por mais que a gente deite ali, não vai resolver. É um cansaço diferente. E é esse cansaço que você precisa prestar muita atenção, porque ele vai lançar sementes de desânimo, tá? Porque nós já estamos mais vulneráveis, a gente já baixou mais a guarda, a gente já não consegue mais estar orando, buscando o Senhor, e a gente começa a concordar com os pensamentos que ele lança na nossa mente, tá? Então, por exemplo, uma mãe que ama demais seus filhos, ela já acorda toda animada, com boas intenções, já começa a fazer a rotina aí da casa, né? Só que as tarefas, elas acabam se acumulando, né? O trabalho fica mais pesado, os problemas aparecem. Aí quando aquele cansaço chega, o que vem junto? Vem a irritação também, né? Vem o desânimo, a sensação de uma incapacidade. Ou alguém que tem até sonhos grandes, né? Projetos, né? Tem até fé para começar, só que depois de várias tentativas frustradas, ela já começa a pensar assim, talvez não seja para mim, não vai dar certo, deixa quieto. E é aí que entra o inimigo em cena, tá? Porque ele vai tentar transformar o nosso cansaço, sabe no quê? Em desistência, em falar assim, olha para você, olha a sua vida, o que você vai ser?
nada tá certo, você começa, não coloca as coisas em prática, só fala. Gente, ele vem com um caminhão de entulho, de lixo mesmo, para nos desanimar, tá? Só que daí vem Jesus, aparece Jesus lá em Mateus 11, 28, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Gente, quando Jesus disse, né, venham a mim, ele não estava se referindo assim, ó, venham a mim os perfeitos. Ele não disse isso, ele também não disse, venham a mim aqueles que são fortes. Ele não disse isso, ele só disse, ó, venham a mim todos que estão cansados, né? E isso revela que Deus, ele não se afasta do nosso cansaço, né? Pelo contrário, ele nos chama justamente para perto dele. E eu falo assim, se você está cansado, para um pouquinho e veja como que anda a sua caminhada com o Senhor, o seu relacionamento com Ele, o seu tempo de oração, o seu tempo de se dedicar ao Senhor. Porque geralmente o cansaço aparece quando o inimigo percebe que a gente já está envolvido com tantas coisas que a gente já não tem mais tanto tempo assim para o Senhor. E aí ficamos o quê? Vulneráveis aos ataques dele. Porque quando a gente tem essa disciplina de oração, o Senhor sempre vai falando, olha, muda isso, Diane, ajusta aquilo, olha, cuidado com aquilo, fecha mais aqui, olha como você respondeu com aquela pessoa, com seus filhos, olha como você está tratando seu marido. Então o Senhor sempre vai dando toque e a gente vai fechando, mas quando a gente já entra naquela rotina acelerada, pegada, onde fica o Senhor nessa hora? Sempre em último lugar, se eu tiver vontade ainda. Não é assim que funciona? Então, quando aparece esse tipo de cansaço, já perceba que talvez você já esteja um pouco distante daquilo que o Senhor tem para você, ou do momento seu com Ele, tá? Vamos observar isso. Então, enquanto, por exemplo, quando a gente chega perto de Jesus, né, Ele renova as nossas forças. Então, enquanto o inimigo começa a falar assim, olha, desista, Jesus já fala, venha. Né? Enquanto o inimigo diz, você não aguenta mais, Jesus já diz, eu te darei descanso. Só que esse descanso, ele não significa apenas, vou deitar no meu travesseiro, lá na minha cama, lá, e vou dormir, eu vou parar. Não é. Ele promete o que para nós? Um renovo da alma. Tá? Então, é quando Deus começa a nos lembrar, por exemplo, que a nossa história não terminou, que o que parece atraso não significa abandono. Né? Que o silêncio de Deus, gente, não significa desistência, tá? Muitas vezes Deus, Ele permite esse cansaço também para nós, para ensinar algo poderoso, sabe o qual? Que não fomos feitos para carregar tudo sozinhos, tá? Então, nós vivemos aqui numa geração hoje que ser forte, né, significa que a pessoa, nossa, ela é, né, ela consegue, vamos lá, né, significa você ter uma vantagem sobre os outros, né? Só que no reino de Deus não funciona dessa forma. No reino de Deus significa que a força, ela nasce da dependência do Senhor. Olha que diferença, não é? Então, quando nos aproximamos de Deus cansados, né, quebrados, vamos dizer assim também, sobrecarregados, né? O que acontece? O Senhor, Ele troca o nosso peso por paz, tá? Então Ele troca a nossa ansiedade, sabe por quê? Pelo quê? Por direção. E quantas vezes a gente se sente perdido nesse meio, né? E Ele troca o nosso desânimo também por esperança. Então talvez hoje você esteja vivendo esse tempo aí de cansaço, né? Ou sobrecarregar, sentindo sobrecarregado, né? Cansado de lutar, de ficar resistindo e tá difícil, a pressão tá aumentando, né? Talvez você esteja nessa fase de cansado de ser forte também, né? Ou cansado de problemas que são infinitos, né? Cansado às vezes de esperar por respostas. Só que eu quero te dizer algo, tá? O cansaço, ele pode ser real, mas ele não precisa ser o final da sua história. Aqui existe um convite para nós, em Mateus 11, 28. Jesus fala, venha até mim, você que está cansado,
você que está sobrecarregado. Ele não fala, ó, vai para longe, ou eu não estou nem aí para você. Ele está nos chamando, né? Então Jesus, ele faz esse convite hoje para nós, né? Venha com as suas dúvidas, venha com o seu peso, venha com a sua fraqueza. Sabe por quê? Porque quando chegamos até Jesus cansado, ele não acusa, né? Ou ele fala, não quero saber de você não, mas ele nos renova, tá? Então hoje pode até parecer o fim da sua força, ou até da minha, tá? Mas é exatamente, gente, que nós precisamos pensar o contrário. É aquilo que nós achamos que é o fim, apenas é o começo de uma nova esperança, quando a gente se achega até ele, tá? E eu quero trazer um desafio aqui para nós, tá? Para mudarmos isso. Eu quero trazer algo assim, para que, se você puder agora, tá? Se não der, às vezes é correria, mas antes de dormir, faça isso, tá? Por alguns minutos aí, do seu tempinho, 5 minutinhos, entregue para Deus aquilo que está cansando a sua alma, aquilo que está te dando angústia, aquele aperto dentro de você. Imagine esse encontro, o Senhor te fazendo esse convite, venha, fala o teu nome aí, no meu caso, Cidiane, venha até mim, né? Eu vou te dar esse descanso. Então assim, imagina você chegando até o Senhor, tá? E você vai dizer com sinceridade, Senhor, olha, eu não consigo mais carregar isso sozinho, eu não quero mais tentar carregar, né? Porque quando Deus, ele recebe a nossa limitação, né, a nossa sobrecarga, aquilo que está nos deixando cheio de fadigas, cansados, né? A gente começa a abrir espaço para que o descanso de Deus venha. Então não é simplesmente, eu quero descanso de Deus, mas entregue isso para Ele, para você ter esse descanso do Senhor, né? E muitas vezes, gente, o milagre não começa quando o problema termina, mas começa quando a esperança, ela volta a respirar dentro de nós. Então, ter essa esperança, mesmo cansado, isso, gente, nós não podemos nos esquecer, porque essa esperança dentro de nós é o fôlego que vai nos impulsionar a continuar. Esse cansaço, começa a perceber a diferença do cansaço físico, né, devido ao esforço, alguma coisa que você fez, e ao cansaço emocional, um cansaço espiritual. É bem diferente. E talvez você esteja vivendo isso hoje. Receba esse convite de Jesus, olha, venha você a mim, tá? Ele está te chamando para que você encontre repouso, descanso, encontre paz e tenha suas forças renovadas aí, tá? E uma coisa eu quero trazer aqui, olha, não se esqueça, muitas vezes nós vivemos cansados, né? Estamos nessa luta, o inimigo se aproveitando disso tudo, porque estamos deixando de lado o nosso relacionamento com o Senhor. Vamos ficar atentos nisso, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.